Quais cuidados que eu devo ter ao formalizar o meu negócio? Olá, eu sou a Dil e hoje eu quero falar com você sobre os cuidados na formalização de um negócio. Deixa eu te contar uma história. No meu dia a dia, eu sempre escuto dúvidas como por onde eu começo a formalizar o meu negócio e com muitas dúvidas se vai dar certo ou não. Eu sou a Dil Rodrigues e neste vídeo eu vou falar com você que é profissional liberal e já exerce atividade remunerada ou você que ainda está iniciando as suas atividades e não sabe por onde começar com relação à formalização do seu negócio. É muito comum quando a pessoa começa a empreender que ela tenha muitas dúvidas sobre tipo jurídico, faturamento, quais os impostos, qual a tributação, mesmo que a pessoa já seja um profissional liberal e que ela já atenda realizando essa atividade como pessoa física. E muitas vezes você pode estar atuando como arquiteto, advogado, médico, dentista, por exemplo, ou outra atividade similar, pagando mais impostos como pessoa física do que você pagaria como pessoa jurídica. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, inclusive quais são as diferenças entre ser autônomo, CPJ, que é a pessoa jurídica, ou ser informal. Algumas pessoas pensam que o fato de estarem na informalidade, elas não têm obrigações e correm sérios riscos de ser autuado, de receber multas. Vou dar um exemplo prático com relação a uma pessoa que tenha um funcionário e ela é informal, ela não tem CNPJ, ela não registra esse funcionário porque ela pode pensar assim, eu não tenho empresa, então eu não sou obrigado a registrar. No entanto, o fato de você não ter um CNPJ não tira o direito do seu colaborador de ser registrado, de receber todos os benefícios dele. Por isso é importante que você tenha clareza no seu ramo de atividade qual é a convenção desse funcionário, quais são os direitos deles, porque mesmo você trabalhando com o seu CPF, não tendo CNPJ, você é obrigado a registrar essa pessoa. E é possível fazer registros com o CPF, não tem nenhuma implicação contra isso, ok? Então analise isso. Se você tem uma pessoa que faz um serviço para você mais de 3 vezes por semana, ela tem direito de ser registrada. E hoje também existe a possibilidade de registrar como um freelance através de projetos onde você vai chamar a pessoa para trabalhar naquele período, ela atende essa necessidade, encerra a operação, ela recebe todos os direitos e benefícios dela naquele pagamento. Por que eu estou te falando tudo isso? Para que você se proteja e não corra riscos desnecessários. Isso falando já da diferença entre o que é ser informal, que é quando não tem nenhum registro, a pessoa simplesmente recebe, faz toda a movimentação, mas ela não registra, não declara o imposto de renda, não paga o ISS do serviço, não paga o INSS, e ela acha que o fato de não ter esses registros, ela não tem obrigação com esses pagamentos, quando na verdade tem, porque as regras são pelos valores recebidos do imposto de renda, por exemplo, 28 mil está obrigado a fazer a declaração. O INSS também tem regras específicas e o ISS da prefeitura também. Então, se você está na informalidade, é importante que você verifique quais são as obrigações da sua atividade, até para fazer essa avaliação. Vale a pena você continuar correndo riscos estando informal? Você vai fazer todos os registros como CPF, pessoa física, ou como CNPJ, pessoa jurídica. No CPF você vai pagar os impostos como pessoa física e eles têm a tendência de ser mais elevados. Para você ter uma ideia, a carga do imposto de renda
ela pode chegar a 27,5. Dependendo da sua atividade, você pode fazer a declaração completa e as despesas da atividade são abatidas ali. No entanto, o INSS é 20%. Como pessoa jurídica, você paga 11% de INSS do valor que você definir de prolabore. Já como pessoa física, não, é do valor ali da sua atividade. Então tem que ficar atento quanto a isso, porque é obrigatório esse pagamento, não é opcional. Tem muitas discussões, inclusive, a respeito disso, quando a pessoa, por exemplo, trabalha como CLT em algum lugar e já paga INSS através daquele registro e ela tem uma empresa ou presta serviço como autônomo e ela pensa assim que ela não quer pagar porque já paga no outro local, então tem que analisar caso a caso. Em alguns casos a pessoa pode sim fazer só um pagamento, em outros depende, e isso precisa ser verificado com um profissional qualificado, de preferência um contador ou um advogado que tenha experiência com a área previdenciária, até para que ele analise a questão da sua aposentadoria, dos benefícios que você tem direito, porque você hoje paga para alguém que está recebendo agora, mas em um futuro breve, você vai receber de acordo com o que você está pagando. E assim, no lugar de ficar só pagando, já faz um planejamento. De repente, se você está pagando valores altos como pessoa física, se você tiver um CNPJ e definir um prolabore, você pode pagar menos e essa diferença, investir em algum fundo, em ações, fazer algum investimento para você gerar um patrimônio para o futuro com foco em ter renda passiva, para completar essa aposentadoria. Sabe aquela velha história? Um dito popular, inclusive, não coloque todos os ovos em um só cesto, é sobre isso que eu estou falando com você. Não confie apenas que porque você está pagando o INSS de um valor razoável, que você vai aposentar com esse valor. Porque as regras mudam, existem várias discussões aumentando o tempo de contribuição, a idade, e tudo isso pode afetar lá na frente, quando você precisar receber, se você depender só desse valor. Outro ponto interessante também é o seu padrão de vida. Hoje você tem um padrão porque você está produzindo. Quando você for aposentar, para você manter o mesmo padrão que você tem hoje, sem produzir, que é sem realizar as atividades que você realiza, você tem que ter esses valores específicos. É como uma semente. Planta a sua semente hoje, lá no futuro você vai colher esses frutos sem precisar trabalhar. Ou você pode fazer algumas maneiras de ter renda extra agora para gerar renda passiva e já ter uma tranquilidade nesse longo prazo e não apenas esperar a aposentadoria. De primeiro momento, eu quero que você entenda essas diferenças entre ser informal, CPF, que é a pessoa física com todos os registros, pagando todos os impostos obrigatórios como pessoa física, e o PJ, que é o assunto que eu vou explanar mais com você, até para você entender quais são os ganhos, o que você tem de benefício, quais são as obrigações, o que você perde de mudar do regime aí de CPF trazendo para a jurídica ou de estar na informalidade. Primeiro ponto, e é uma dúvida muito comum quando a pessoa decide formalizar o negócio, ou seja, abrir o CNPJ, é o planejamento tributário, tá? Então, assim, muitas pessoas não fazem isso. Chega para o contador e fala, vou abrir uma empresa, por exemplo, de arquitetura. Mas ela não sabe quais os impostos que ela tem que pagar, quais são as obrigações fiscais. Se ela perguntar ou se ela receber essa orientação do contador, ela pode ter ali um conhecimento prévio. Mas eu quero te convidar a conhecer isso de maneira mais específica. Por quê? A questão do planejamento tributário, ela vai implicar na sua precificação. O quanto você paga de impostos vai aumentar ou diminuir o seu lucro. E tem várias formas de você pagar menos imposto com o planejamento tributário.
Ainda nesse exemplo da arquitetura, por exemplo, nós temos várias atividades, que são os quinais. Tem serviços de arquitetura, que tem, sendo ali do Simples Nacional, uma alíquota. Tem desenho técnico, por exemplo, que é outra alíquota. Então, tem ali várias atividades que o arquiteto faz, ou o engenheiro também, que algumas são semelhantes, que tem uma tributação diferente. Então, imagine que a pessoa fez algum desenho e ela colocou na nota fiscal na atividade de desenho, e esse serviço ele tem uma tributação maior, quando ela poderia ter emitido uma nota como serviços de arquitetura, porque dentro do que ela fez, teve a parte da consultoria, do atendimento, não foi apenas o desenho específico. Então, ela não está vendendo um desenho, ela está vendendo todo um processo onde ela entrega esse serviço. E isso é uma análise que ela precisa ter e entender quando ela vai negociar com o cliente dela e fazer a precificação, o que incide de imposto em cada serviço que ela faz. Senão ela vai emitir uma nota errada de um serviço que não era exatamente aquele, vai pagar um imposto maior e isso implica na lucratividade. Esse estudo, esse planejamento tributário, ele tem que ser realizado antes da abertura do CNPJ. Eu já recebi alguns clientes que o CNPJ deles tem assim uns 10 KNAI, que são atividades diferentes e que nem se conversam. Se um dia... Olha só que interessante. Recentemente eu recebi um cliente, ele falou assim que queria um KNAI de atacado, porque se um dia ele resolvesse vender no atacado, ele não teria o custo dessa alteração, já estaria tudo resolvido. No entanto, o KNAI de atacado, ele é um KNAI específico para a empresa que é atacado de fato. E existem várias regras específicas por parte do Estado, por exemplo, eles exigem a planta da sede, aonde os estoques vão ser armazenados, eles querem saber o tamanho, querem foto do local. E essa pessoa, ela não tinha essa sede. Ela era um varejo, então o espaço dela era pequeno. Qual é o resultado disso? O Estado não libera esse KNAI. Ou para liberar, ela teria que provar como que a atividade dela seria realizada, aonde seria o estoque, como seria a logística. Tudo isso implica nesse tipo de alteração e de abertura. Então percebe que o fato de você não ter o conhecimento do que você realmente vai fazer de atividade e quais são os impostos e os impactos dessa atividade podem travar os seus processos na formalização. Com relação aos impostos, cada atividade tem um tipo de imposto. Então, ao abrir a sua empresa, tenha essa clareza para você fazer a precificação, conforme eu falei. No entanto, não é só isso. Cada tipo de atividade vai ter regras específicas e talvez precise de algumas licenças. Tem que verificar atividade por atividade. Mas é importante que você tenha essa ciência e não saia simplesmente abrindo o CNPJ sem saber qual vai ser o seu custo. Dentro desse planejamento tributário, você faz também um fluxo de caixa projetado, já com metas de vendas. Então, para você cobrir todos os seus custos, ter o seu prolabore, se tiver equipe, pagar essa equipe, pagando os impostos, quanto você precisa faturar. Quando você faz isso, você já entra no negócio sabendo, meu faturamento ele não pode ser menos, por exemplo, do que 100 mil, do que 10 mil, 20 mil, aí cada negócio vai ter um valor. Os custos fixos, você tem que saber. Se eu não vender nada, quanto eu vou ter que pagar de custo fixo? Isso é importante para você não ficar sem ter clareza e sem ter visão. Isso pode te levar também para uma zona de conforto, que não é confortável, na verdade, porque essa zona de conforto, ela pode levar você a trabalhar mais, cada vez mais no operacional, porque a pessoa tem a tendência de achar que para ela ter mais dinheiro ela tem que vender mais,
quando muitas vezes ela só tem que reestruturar a parte interna, organizar melhor os processos, ver a questão de tributação. Inclusive, se você abrir um CNPJ e está emitindo nota com a atividade errada, você pode alterar para a atividade correta. Em alguns casos, quando é feito a tributação errada, você pode recuperar esses impostos, então isso também tem que ser analisado. Dá para recuperar os últimos 5 anos, mas é importante que você comece certo para não ficar pagando o que não é obrigação, o que não é necessário e venha até perder clientes se o seu preço ficar diferente com relação aos custos. Ficou claro para você com relação a essa situação tributária, a importância de você ter clareza no momento que você vai formalizar o seu negócio e que isso impacta diretamente no seu preço e no seu resultado? Que outro ponto que nós temos que analisar é o endereço. Se você vai ter uma sede física ou uma sede, por exemplo, quando a pessoa tem a sede física, é a porta aberta mesmo, aonde você vai receber clientes, seja um escritório, seja um consultório ou uma loja. Nesse endereço, quando a sede é física, a primeira coisa que tem que ser vista é a viabilidade. Se a prefeitura do seu município permite que essa atividade seja executada nesse local. Eu já tive casos de uma lanchonete em que ela tinha um ponto lá, uma lanchonete que fechou, e essa cliente foi lá, negociou, pagou esse ponto, reformou o local. Depois que estava pronto, que ela ia fazer a inauguração, ela procurou a contabilidade para abrir o CNPJ. Olha o risco que a pessoa corre. Naquele endereço era uma área residencial onde a prefeitura do município não permitia aquele tipo de negócio. Resultado, ela não pôde abrir o CNPJ ali e ela tinha que fazer uma escolha: ficar na informalidade com o risco de a qualquer momento ter o negócio dela lacrado ou buscar outro endereço onde a prefeitura permita que a atividade seja executada. Percebe o transtorno que a pessoa pode passar depois de ter investido, de ter sonhado, de ter planejado por uma questão burocrática que não foi vista, ela ter que remanejar todo o negócio dela, gastar de novo, fazer novos investimentos para manter aquele operacional funcionando? Então, se você vai ter uma sede, antes de qualquer coisa, verifique na sua prefeitura, solicite para o seu contador para que ele faça a análise de viabilidade se a sua atividade é permitida naquele endereço. Ou se você vai ter uma sede online, por exemplo, a forma que você vai colocar no seu CNPJ é atendimento online, via telefone, e o seu endereço ou um endereço com uma caixa postal. Algumas empresas, inclusive cowork, espaços de locação, eles locam o endereço fiscal, que é para que você tenha um endereço no seu CNPJ diferente do seu residencial. Porque às vezes a pessoa não quer deixar no CNPJ, que é uma consulta pública, qualquer pessoa que consultar o CNPJ, ela vai ver lá o endereço da sua casa. E nem todo mundo quer isso, então você pode locar um espaço com endereço fiscal, onde você utiliza esse espaço quando você precisar fazer reuniões, por exemplo. Se não te incomodar, pode ser o da sua casa também, mas esse tipo de empresa ele não tem sede, ou seja, ele não tem a porta aberta, não tem lá um espaço onde o cliente vai visitar e chega lá das 8 às 18, por exemplo, e o alvará teria que ser também com esses horários, respeitando toda a legislação do município. Então, você pode fazer dessa forma e você fica livre para atender no home office, atender em um cowork, visitar o seu cliente e não tem a questão de ficar lá com a sede aberta em um horário comercial específico. Esse ponto do endereço, ele é imprescindível que seja visto antes de você fazer qualquer investimento, para que você não perca dinheiro, como foi o caso dessa cliente que eu exemplifiquei aqui para você. Uma outra coisa que é também muito importante é o capital social. Muitas pessoas confundem o capital social com o capital de giro.
Mas, Dil, afinal de contas, o que é capital social, o que é capital de giro? Isso é obrigatório? Quando que eu vou usar? Primeiro, o capital social, ele é sim obrigatório. É um valor que até quem abre um CNPJ como MEI tem que especificar. Vou falar de forma bem básica e simples o que ele significa. Ele é uma garantia do seu negócio, é o saldo inicial. É inclusive o primeiro saldo que nós fazemos na contabilidade. Por via de regra, ele pode ser integralizado, que é quando você pagou. Então, vamos imaginar que você decidiu que o capital social do seu negócio seria R$10.000. Quando que ele é integralizado? Quando você pega esses 10 mil e transfere para a conta da empresa. Ou quando você precisou comprar máquinas, equipamentos, mobílias e você utilizou dessa forma, que o seu capital integralizado foi com um veículo ou com algum equipamento, por exemplo. Ou a integralizar, que é quando você determina que o seu capital vai ser os 10 mil, por exemplo, mas você ainda não transferiu, não pagou. É como se você falasse que a sua empresa garante o valor de 10 mil, mas você não tem esses 10 mil em caixa. E o que que muda? Como que eu defino esse valor? Eu coloco 10, eu coloco 20, 30, 1 milhão, eu sou obrigada a ter um valor específico? Primeiro, a partir de R$1 você tem que ter o capital, é obrigado. O valor você vai escolher de acordo com a necessidade do seu negócio. Então, algumas operações, elas tendem a ter um valor maior por conta da estrutura. Se nós estamos falando, por exemplo, de uma prestação de serviço, como eu dei o exemplo de arquitetura aqui, ou engenheiro, enfim, a pessoa pode entrar ali com um valor menor, por exemplo, 5 mil, 10 mil, ou o valor que ela sentir que atende à necessidade dela para iniciar. Porque esse capital, ele pode também te auxiliar com as primeiras despesas do seu negócio, que eu já vou falar para você a diferença entre o capital de giro. Mas completando aqui com relação ao capital social, ele é sim obrigatório. Com relação ao valor, você vai definir de acordo com a sua atividade. Ele funciona como um valor de garantia do seu negócio. Então, por exemplo, se você tem uma sociedade onde cada sócio entrou com 50%, um valor de capital de 30 mil, essa empresa garante 30 mil de capital. Se acontecer alguma coisa para fornecedores, funcionários, os débitos dos impostos, vocês estão dizendo que vocês vão ter o limite de 30 mil por parte da empresa para pagar esses débitos. Esse capital, no caso de limitada, ele também é uma proteção para os seus bens pessoais. Então, tanto os fornecedores, os credores em gerais, tá? Eles não podem entrar no capital pessoal desde que você, enquanto pessoa física, não tenha assinado nenhum documento como avalista. Porque se você assinou, por exemplo, um empréstimo e você colocou que você, pessoa física, é avalista da sua empresa, aí esse caso ele cai por terra, porque você validou que é um avalista. E muito cuidado com isso, tá? Sempre que você for fazer algum empréstimo, alguma negociação para a sua empresa, busque não ser avalista enquanto pessoa física, porque se acontecer alguma coisa, algum problema, você perde o seu poder de negociação enquanto jurídica e eles vão querer que você resolva de forma pessoal. Isso aí falando do sistema financeiro. Com relação ao sistema tributário, que é o fiscal, que são administrados pelo Estado, Receita e Prefeitura, eles vão sempre fazer o possível para cobrar ali dentro do seu CNPJ. É muito raro um caso em que eles passam do CNPJ para o CPF, a não ser que tenha algum processo judicial e que isso seja decidido, ou que você baixe esse CNPJ. Quando você faz a baixa do CNPJ, você recebe esses débitos no seu CPF, mas enquanto ele está aberto, pela parte fiscal, normalmente é o CNPJ que responde. Então, tenha uma atenção com isso, tá bom? Já o capital de giro,
Ele é o que o próprio nome diz, tá? É um valor que você determina, é como se fosse um tipo de reserva, mas não uma reserva parada. Ele é um valor que fica ali no seu caixa para que você possa manter as contas, os pagamentos de todos os seus credores em dia. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Você fez negociações com seus clientes, onde você parcelou 30, 60 e 90, ou em até mais vezes, como algumas empresas fazem. No entanto, as contas vencem todo mês. Você vai ter funcionários, se houver, vai ter fornecedores ou parceiros, se você precisa de outras pessoas ali no seu negócio, que você tenha compromissos de pagamento. Então, independente de quando você vai receber, de quando esse dinheiro vai entrar no caixa, você já tem esses pagamentos para serem realizados. E esses credores, eles não podem esperar o seu recebimento. Então, um ponto importante, quando você está iniciando um negócio, tenha clareza de qual é o capital de giro que você precisa. Porque se você, por exemplo, manter um capital de giro de 6 meses a 1 ano, independente da venda, que é a fase mais desafiadora, o início, você ainda vai fazer clientes, carteira de clientes, vai começar a divulgar o seu negócio, até ter uma credibilidade no mercado, aonde o seu faturamento seja recorrente e fique aumentando, você pode ter esse desafio de não ter entradas, de não ter recebimentos, ou de fazer negociações parceladas onde o início não supra a sua necessidade de pagamentos. É nessa hora que o seu capital de giro vai atender a necessidade. Por quê? Ele vai suprir o seu caixa, ele vai ficar no positivo, você vai honrar os seus compromissos com credores, não vai entrar no vermelho, não vai ter que pagar juros e multas em função disso. Percebe a importância de você ter esse capital de giro? Você pode falar assim, mas eu estou iniciando agora, eu não tenho isso, como é que eu faço? Nesse caso, se você está iniciando um negócio por necessidade que acontece, ou eu era CLT, recebi uma rescisão e vou usar essa rescisão para iniciar o meu negócio, você precisa ainda mais de planejamento. Porque você não sabe de certeza quanto que você vai faturar e se esse faturamento vai suprir a sua necessidade. Então, o planejamento ele vai te proteger. Antes de você, por exemplo, eu estou iniciando um negócio, vou abrir uma sede, vou ter que fazer reforma, comprar máquinas, equipamentos. Comece menor, faça de forma mais simplificada, consiga uma carteira de cliente. Aí a minha sugestão aqui é, comece pelo cliente. Na condição que você tem, sem aumentar o seu custo e sem precisar de uma estrutura onde você tenha que investir valores que vai onerar o seu capital de giro, o que você pode fazer para iniciar sem esses grandes custos e ter esse capital? Porque você já começa recebendo. Às vezes, dentro do que você faz, no lugar de você vender um produto ou um determinado serviço que te traga muito custo, você pode vender uma consultoria disso que você sabe, fazer primeiro esse capital de giro. E se você não tem essa possibilidade com a atividade, pense em fazer renda extra para que você forme esse capital de giro. Pense em, por exemplo, vender coisas que você não usa mais, de fazer mesmo o capital de giro antes de iniciar o seu negócio. Isso vai te proteger de ter dor de cabeça e de ficar preocupado em uma fase onde é comum você não ter tanto resultado quanto você gostaria. E é importante que você tenha a visão de investidor. Você é um investidor desse negócio. Essa talvez seja a dica mais importante, porque de tudo que você vai fazer, você tem que entender quanto eu vou pagar de imposto, esse local que eu estou, ele atende a minha necessidade, a sede nesse endereço, ela é realmente boa para o meu negócio, os impostos que eu vou pagar, eu vou ter esse dinheiro sim ou não, eu estou preparado para esse passo sim ou não. Então, olhe com visão de investidor, você precisa ter retorno do que você faz no seu negócio. Quando você tem essa visão de investidor, você vai olhar com clareza o que esse negócio vai te trazer de retorno.
E isso é importante, especialmente no início, para que você não venha correr risco desnecessário e que você calcule, inclusive, o retorno desse investimento. Em quanto tempo essa atividade ou esse negócio vai começar de fato a trazer resultado para você, a ter um lucro que você possa distribuir para a sua pessoa física. Em quanto tempo esse negócio ele vai se pagar sozinho ou ele vai caminhar sozinho. Em quanto tempo você vai querer crescer, você vai querer formar uma equipe ou desse endereço que você entendeu que seria bom agora, em quanto tempo você pode ficar nessa sede ou você vai precisar mudar de endereço. Percebe a importância de você ter a visão de investidor? Porque isso vai te dar uma facilidade para fazer a sua gestão e para minimizar problemas que podem acontecer se você não fizer essa gestão. Essa visão de investidor, além da clareza, ela vai te mostrar os resultados. Você vai poder escolher melhor os parceiros que você trabalha com base no que você quer ter de resultado, com base no que você oferece para eles e também com o que você recebe deles. Então, esses são os passos para quem está iniciando: conhecer a tributação do seu negócio, fazer esse planejamento tributário, entender quais são as alíquotas, escolher bem o regime tributário. Hoje nós temos o regime do simples, do presumido e do real. Antes de escolher, precisa desse planejamento tributário para entender qual é o melhor regime para você. Quando você escolhe o regime, você tem consciência das alíquotas, que são as taxas dos impostos que você vai pagar no seu negócio. Com isso, você pode pagar o mínimo legal, falando, aqui eu não estou falando de mínimo porque não emitiu nota e aí o imposto fica menor, não é isso, tá? Dentro da legalização, você pode fazer o planejamento e pagar um imposto menor de forma legal. Isso que é importante, você ter o planejamento, porque você vai escolher qual é o melhor regime para você e qual é ali a alíquota do seu negócio. Fez o seu planejamento, verifique o ambiente que você vai trabalhar, esse endereço, se vai ser sede, se vai ser online, se você vai ter um endereço fiscal ou não. E em seguida, tenha a visão de investidor, tenha clareza de tudo que vai acontecer no seu negócio, qual vai ser o capital investido, tanto o capital social quanto o capital de giro, para que você não venha ter dificuldades com isso. Faz sentido para você? Ficou claro com relação a todos esses detalhes? Esse assunto te desperta de alguma forma? É importante que você tenha essa clareza e essa visão. Eu sou a Adil Rodrigues, até a próxima!